Você me pediu um vídeo sobre tireoide, eu vim aqui atender o seu pedido. Então, vamos lá. Tireoide, qual a diferença entre o tratamento usando a levotiroxina, que tem alguns nomes diferentes comerciais aí na drogaria, e qual a diferença de prescrever hormônios tiroidianos usando alguns conhecimentos da saúde integrativa? Hoje eu vou contar isso para você. Quando a gente fala de tireoide, a gente pensa em saúde. Por quê? Porque o hipotiroidismo, ele pode culminar com queda de cabelo, pele ressecada, constipação intestinal, fadiga crônica, perda de memória, depressão, ansiedade, metabolismo lento, obesidade e diversos outros fatores. Então, ninguém tem saúde sem a tireoide otimizada. Quando nós falamos de saúde integrativa, nós nunca podemos deixar de avaliar a tireoide do nosso paciente. Então vamos lá que eu vou te falar tudo sobre tireoide hoje. Se você ainda não conhece o meu canal, meu nome é Edicele Ribeiro, sou médica e aqui nós falamos sobre saúde integrativa com embasamento científico. Se esse assunto interessa você, se inscreva no canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Bora pro conteúdo. A primeira coisa que eu quero te contar é por que pedir exames tireoidianos a mais do que o que a maioria dos médicos pedem. Então vamos lá. Geralmente, com o olhar integrativo da saúde, nós pedimos T3 reverso, nós pedimos T4 livre, T3 livre e TSH. Pedimos 4 exames só para avaliar os hormônios. Eu vou falar para você de outros exames que não são hormônios e que nós precisamos para que essa tireoide tenha saúde. Mas vamos concentrar inicialmente nesses exames. Um médico, geralmente, que trabalha só com alopatia, ele pede somente o T4 livre e o TSH. Então, eu vou explicar para você por que é necessário pedir os outros 2 exames que os alopatas não pedem. Primeira coisa, o T4, ele não é um hormônio de fato, ele é um pró-hormônio. O hormônio ativo é o T3. Então, se o corpo tá todo reguladinho, tá tudo bonitinho, a gente tem o TSH que vai estimular a produção de T3 e T4. Esse T4 ele tem um tempo de meia-vida muito maior do que o T3. O T4 ele é produzido e ele é convertido em T3. E é o T3 de fato que vai estimular todo o metabolismo, porque nós temos basicamente em todas as nossas células receptores para hormônios tiroidianos. Então, nós precisamos avaliar o T3 para saber se o corpo está convertendo T4 em T3. Isso acontece por 2 enzimas cujas siglas são D1 e D2. No entanto, nós temos uma terceira enzima quando D1 e D2 não estão funcionando adequadamente. Essa terceira enzima vai converter esse pró-hormônio, que é T4, em um hormônio T3 inativo, que não tem função de estimular o metabolismo, que é justamente o T3 reverso que nós pedimos. Então, quando a gente vai avaliar a tireoide, o TSH ele não pode estar muito elevado. O que acontece? A maioria das pessoas espera esse TSH estar acima do valor de referência trazido pelo laboratório. Só que você já está atendendo esse paciente, você está vendo que esse TSH está subindo, você está vendo que essa tireoide está perdendo saúde. Então, se eu tenho um TSH, geralmente o valor de referência vem em 5,6, depende do kit do laboratório.
Se eu tenho um TSH perto de 5, por que eu não vou tratar o paciente de uma vez, sendo que esse TSH vai chegar em 5,6, vai passar do valor de referência, e aí eu vou fazer diagnóstico de hipotireoidismo subclínico e vou tratar o paciente? Isso é tratar papel, isso não é tratar o paciente. Então, a gente, claro, vai precisar de uma anamnese. Ali na anamnese, você vai perguntar para esse paciente se ele tem sintomas de hipotiroidismo. É claro que o paciente ele não é obrigado a saber quais são os sintomas de hipotiroidismo. Por isso eu te contei no início do vídeo e por isso você deve sempre estudar todos os sintomas de hipotiroidismo, porque essas perguntas devem estar obrigatoriamente na sua anamnese. O paciente tem sintomas, o TSH dele está subindo, você vai esperar o paciente ter um TSH muito acima do valor de referência para tratar? Não. Você vai começar a trazer saúde para esse paciente. Pode ser necessário a prescrição de hormônios, sim, mas também nem sempre precisa. Às vezes a gente vai avaliar avaliar aqueles outros exames que eu já vou te contar, e se a gente otimizar o nível de nutrientes desses exames, muitas vezes a gente devolve a saúde para a tireoide e essa tireoide volta a funcionar adequadamente. Então, vamos lá, está explicado a questão do TSH. O T4, ali dentro do valor de referência, também otimizado. O T3 também deve estar aí acima de 3, para que você saiba que esse T4 está sendo convertido adequadamente em T3. Lembrando que isso pode variar porque modifica muito de um kit de laboratório para o outro kit de laboratório, dependendo do reagente que esse laboratório vai usar. Então, dito isso, agora você já entendeu por que pedir os 4 hormônios. Eu sei que eu falei que o T4 é um pró-hormônio, mas por que pedir os 4 hormônios e não por que pedir somente 2 hormônios? Explicado isso, vamos lá. Para essas enzimas que eu te falei, D1 e D2, deiodinases, né, deiodinase 1 e deiodinase 2, converter o T4 em T3, elas necessitam de alguns nutrientes. São eles ferro, vitamina D, zinco e selênio. E aí você vai solicitar esses nutrientes a fim de otimizar os valores para que essa conversão de T4 em T3 aconteça muito bem. Isso explica porque muitas vezes os pacientes que tomam levotiroxina, que tem só o T4 ali, né? Tomam aí esses remédios de drogaria que só tem levotiroxina, eles muitas vezes permanecem com sintomas, mesmo tendo um TSH mais baixo. Por quê? Porque faltam esses nutrientes e eles não conseguem converter a levotiroxina no T3 a fim de melhorar esse metabolismo. Então, nunca se esqueça de pedir, avaliar esses nutrientes. Lembrando que você não vai pedir o ferro sérico, você tem que pedir a ferritina para avaliar a reserva de ferro do corpo. Uma ferritina baixa vai fazer com que o paciente tenha sintomas de hipotiroidismo, não somente pelo que eu expliquei anteriormente, mas também porque os receptores de hormônios tiroidianos para transportar o T3 do meio extracelular para o meio intracelular, eles são ferro dependentes. Às vezes você tem TSH em níveis ideais, você tem T4, T3 e T3 reverso em níveis ideais. E mesmo assim, esse paciente ainda tem sintomas de hipotiroidismo. Geralmente deve-se a
ferritina baixa, a reserva de ferro muito baixa. Esses hormônios estão em níveis ideais, mas eles não estão entrando para o meio intracelular. Tá gostando do conteúdo? Compartilhe esse vídeo e vamos ajudar mais pessoas com o poder da saúde integrativa. Além disso, nós temos que avaliar a saúde da tireoide, porque nós falamos depois que a tireoide já produziu esses hormônios, mas para a tireoide produzir T3 e T4, ela vai precisar desses nutrientes, vai precisar também de iodo e vai precisar de outros nutrientes. E como o nosso corpo está muito interligado, quando a gente também tem um paciente que está muito estressado, produzindo grande quantidade de cortisol, geralmente essa tireoide diminui um pouco a produção dos hormônios tireoidianos na tentativa de não acelerar demais o metabolismo de um paciente com cortisol elevado e com esses níveis elevados sustentados por muito tempo, com a finalidade de proteger a saúde das adrenais. Então, também vale a pena você avaliar a saúde das adrenais quando você for avaliar a saúde da tireoide do seu paciente. Dito isso, agora você já sabe o motivo pelo qual muitas vezes os médicos que trabalham com saúde integrativa optam por prescrever T4 junto do T3, porque o T3 é o hormônio de fato, o T4 é o pró-hormônio e o T3 é o hormônio ativo. Então por que o médico não prescreve somente o T3? Porque o tempo de meia-vida do T3 é muito curto. E aí esse paciente teria que ficar tomando várias dosezinhas ali ao longo do dia, ele vai esquecer e aí ele não vai ter um corpo otimizado. Mas a gente muitas vezes prescreve o T4 com doses menores de T3, porque até esse T4 ser convertido em T3, a gente já tem um T3 ali funcionando e estimulando o metabolismo. É claro que a prescrição de hormônios é um ato médico. Existem outros profissionais que às vezes estão prescrevendo, mas sempre faça o seu tratamento hormonal com um médico. Então, esse médico vai avaliar o que é melhor para esse paciente. Sabendo disso, procure um médico que entenda também de saúde integrativa. E se você é médico e quer conhecer esse mundo maravilhoso de olhar o paciente como um todo e olhar para todo o metabolismo, eu vou deixar aqui abaixo o link da nossa pós-graduação exclusiva para médicos. Você vai conhecer esse mundo maravilhoso e vai ter muito mais resultados com os seus pacientes, porque você vai conseguir otimizar a saúde dos seus pacientes de maneira que, usando só medicamentos, trabalhando só com ativos de drogaria, você não consegue. A saúde integrativa é muito mais do que remédios e existe uma otimização muito mais excelente do que apenas remediar sintomas. Nós também podemos descobrir a causa das doenças e tratar as causas com profundidade e base científica. Te vejo na pós-graduação ou no próximo vídeo. Se esse vídeo fez diferença para você, já ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com alguém que tem fadiga, cansaço, obesidade, queda de cabelo, constipação intestinal, pele ressecada ou qualquer outro sintoma de hipotiroidismo, como depressão e ansiedade. E também não esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui para você. Até breve!